Olá, iniciamos mais um Conecta ASICS, esse programa que ele conecta ao empreendedorismo, inovação e a tecnologia. Hoje vamos falar sobre um dos motores mais importantes da nossa economia, o agronegócio. E para isso recebemos dois convidados que vão dar uma aula hoje sobre o agro. O Diego Alessio, que ele é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, produtor rural, consultor agrícola e administrador da Fazenda Banhado Verde. Bom dia, Diego. Bom dia, Cris. Bom dia, Marcele. Bom dia aos ouvintes. Agradeço desde já o convite pela ASICS para tratar da pauta de vários assuntos relativos ao agronegócio. E também aqui no estúdio com a gente a Marciele Macari, que ela é professora formada em engenharia agrônoma, mestre em zootecnia, doutora em agronomia, além de coordenadora de pesquisa, pós-graduação, serviços e inovação do campus da UniESC Xanxerê. Bom dia, Marciele. Bom dia, Cris. Bom dia, Diego. É um grande prazer estar aqui nessa manhã de sábado, falar justamente do grande motor, né, que é o agronegócio em Santa Catarina. Muito obrigada. Bom, para a gente já começar com alguma informação sobre o agro, a gente sabe que ele realmente é muito importante. Mas você sabia que em 2020 o valor da produção agropecuária em Santa Catarina foi de 40,9 bilhões? O setor também foi o que mais exportou. E para se ter uma ideia, o PIB brasileiro em 2020 totalizou 7,45 trilhões de reais. Desse valor, quase 2 trilhões foram do agronegócio. Então, para você ter uma ideia da dimensão que ele tem na nossa vida, na nossa representatividade e na economia de todo o Brasil. E mais para chegar a esses resultados, para chegar a esses números, a gente sabe que teve um longo caminho. Não foi de agora que o agronegócio se expandiu, que se evoluiu, que novas máquinas surgiram, né? Tecnologia foi acrescentada. Então, tem uma evolução atrás disso, né? Acho que o Diego pode conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso também, porque a Fazenda Banhado Verde, Exatamente. Isso, de Faxinal, foi uma das primeiras pioneiras aqui na nossa região. Então, queria que tu já se apresentasse, Diego, e falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, então, novamente, bom dia a todos. Na verdade, tenho a formação de agronomia, como você citou aí, mas eu me orgulho muito de ser produtor rural, filho de produtor rural. E como a gente conversado até ontem, a Marcele, a gente está sempre no fronte de batalha, e sempre com as intempéries, com os desafios, né? Então, isso sempre nos motiva profissionalmente a evoluir dentro do processo. E como tu colocou os números do agronegócio, só vou tentar contextualizar a questão do agro para trazer para dentro da fazenda, né? Então, é inegável que o agronegócio brasileiro é pujante. Então, só para te ter uma ideia, de 5 pratos de comida que se come no mundo, 1 é brasileiro, né? Isso graças ao nosso superávit, nossas exportações. O agro representa 50% das exportações. E aí o complexo soja, que é farelo, grão, óleo e carnes, representa quase 60%, tá? E aí vamos chegando. Santa Catarina, onde é que está localizado dentro desse contexto? Santa Catarina tem 1% do território nacional e nós produzimos a riqueza de 3,5% a 4% da riqueza do PIB brasileiro catarinense. Que diferencial tem o nosso estado? Nós sabemos que, pelo pioneirismo dos imigrantes nossos fundaram esse parque agroindustrial que nós temos hoje em Santa Catarina, que é o maior parque agroindustrial do país, está aqui no oeste de Santa Catarina. Então, veja a importância disso para o mundo, porque nós participamos da balança comercial. E 70% das exportações catarinenses vêm do agro. E quem que puxa isso? É a carne de frango e suíno. E quem que fornece o alimento para o frango e suíno? A produção de grãos. Então, para nós, produtor, que eu sou produtor de grãos, né? Nossa família produz grãos de soja, milho e trigo, que é o componente das rações. É inegavelmente uma vantagem competitiva você ter a agroindústria no quintal de casa, né? Então, vamos lá. Então, esse desafio, nesse contexto de produção de alimentos, nós temos três situações que nós vamos levar em consideração. A primeira é a produção mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a produção agrícola mundial cresceu em torno de 60% nos últimos 20 anos e a nossa cresceu 215%, a brasileira. Então, a demanda, o que se espera do Brasil é muita coisa. E nós temos que participar disso. Então, a produção, como é que a gente vai aumentar essa produção?
por aumento de área, que aconteceu há anos atrás com o Centro-Oeste, ou pelo aumento da produtividade na mesma área, que aí eu acho que é o grande lance nosso, que as tecnologias, a Marcele acompanha também dentro da pesquisa, houve uma evolução no rendimento. O produtor sabe que nos anos 70, 80, tu colher 4 mil quilos de milho por hectare era uma super safra. Hoje nós colhemos 12 mil quilos por hectare, né? Então isso é muito em função da adição de novas tecnologias, do trato com o solo e tal. Então esse é o primeiro ponto. O desafio é o aumento do rendimento. O segundo ponto tem uma vertente muito forte, é uma questão social, o aumento da qualidade do alimento, que é a questão de, tu vê um mercado de orgânico crescente, cresceu em 2020 15%, esse ano vai crescer 30%, qualidade. E o terceiro viés é o ambiental. Então, como nós comentávamos, e você pode me interromper a hora que quiser, às vezes eu vou alongando, né? Mas só para dar esse contexto, essa questão ambiental, que até ontem terminou a COP26, né? Se fala muito na questão do sequestro de carbono. Por exemplo, produtor e a sociedade em si sabe, os gases do efeito estufa, eles são ricos em carbono, né? CO2, metano, enfim. E tem países que a matriz energética, que é o caso da China, da Rússia, a matriz energética é sobre ainda combustíveis fósseis, que é o caso de petróleo, gás, enfim, carvão. E a nossa, só para trazer esse contexto, como a agricultura vai se encaixar nessa questão climática, principalmente. Nós temos a matriz energética, muito se fala do Brasil, mas nós temos 85% da matriz nossa é limpa, é renovável. Nós temos etanol, nós temos energia eólica, energia solar, nós temos a questão de um código ambiental florestal rígido, né? Enfim, são essas questões. Aonde que a agricultura ou agronegócio se encaixa na questão ambiental, por exemplo? Que aí vem o nosso trabalho aqui na fazenda. Então, veja, eu estou te dando todo o contexto. O sequestro de carbono do ar, ele pode ser feito através da agricultura. E isso, o futuro produtor rural, ele vai prestar serviços ambientais. E não só produzir o alimento em si, produzir de qualidade. Mas ele pode ter créditos de carbono. Ou seja, eu posso pegar esse carbono que está no ar e sequestrar ele no solo. Entendeu? Como? Com as próprias plantações, né? Então, vamos explicar isso daqui a pouquinho. Exatamente. Então, se criou essa economia verde, né? E aí eu posso falar depois da questão do nosso trabalho de como fazer essa conversão, né? Nessa economia verde. As pessoas devem estar se perguntando já, mas como assim, né? Transformar? Como que isso vai acontecer? E a gente analisando pela nossa produção aqui, que é essencialmente agrícola, então a gente tem um papel bem importante nesse sentido também. Marcelo, e para entender também sobre esses processos todos, você precisa ter muito conhecimento, precisa se aprofundar, precisa pesquisar, e o trabalho acadêmico, enfim, ou mesmo pessoal em relação a isso é muito importante, né? Queria que tu também falasse um pouquinho sobre você, sobre o teu trabalho. Sim, Cris. A gente sempre conversa com os nossos alunos, né? Na graduação, na pós-graduação, mestrado, que hoje o que determina o crescimento e a sustentabilidade do agronegócio é o conhecimento. E não é só o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento em todos os níveis. Hoje nós não podemos pensar em inovação, em crescimento, se nós não pensarmos em conhecimento aplicado. Tanto que nós tínhamos o nosso grande pesquisador, o Gassen, né? O Dirceu, que era uma sumidade dentro do agronegócio, e ele sempre tinha uma frase que falava assim, conhecimento por metro quadrado. O quanto conhecimento que tu está aplicando. Então, um dos determinantes hoje e na agricultura futura é o conhecimento, né? O conhecimento que deve ser aplicado. A sustentabilidade, todos os processos produtivos hoje, eles necessitam de muito conhecimento justamente para que você consiga dominar os fatores. Porque quando você está sempre trabalhando com sistemas biológicos. Antigamente, a agricultura, nós trabalhávamos, a gente fala em caixinhas, né? Eram estações, eram culturas, e hoje não. Hoje a gente busca conhecer o sistema que está envolvido. Então, isso, para que a pessoa, para que o engenheiro, para que o veterinário, para que o zootecnista, para qualquer profissional que está trabalhando no agronegócio, para trabalhar com sistemas, ele precisa justamente de conhecimento.
E, inclusive, as pessoas que estão na operação também precisam, né? Por exemplo, eu preciso hoje, cada vez mais, a agricultura ela vai trabalhar com sistemas, com muita tecnologia. Então, o operador que está trabalhando, quem está trabalhando com os dados, ele também precisa conhecer sobre a área, conhecer sobre a gestão de dados. Então, nós temos um grande desafio nessa questão do conhecimento. A universidade, por sua vez, ela também investe muito em buscar ferramentas para o desenvolvimento do agro. Buscando laboratórios cada vez mais qualificados, buscando metodologias mais qualificadas, porque justamente essa questão do carbono que o Diego estava comentando, nós precisamos ter tecnologia, nós precisamos de equipamento, nós precisamos de pessoal qualificado. Então, o agronegócio, quando que a gente fala em crescimento de 60%, não é simplesmente um crescimento horizontalizado, é toda uma verticalização que está acontecendo. Porque justamente você precisa estar qualificando toda a cadeia produtiva, né? E acho que é um desafio muito grande das instituições, do produtor, do técnico que está no campo. Acho que todos os envolvidos na cadeia, eles buscam essa qualificação e é um desafio assim, muito grande para nós justamente alcançarmos níveis mais avançados com o passar do tempo. É uma cadeia de transformação, então a gente vê que nada acontece sozinho, tem que ser todo o processo, porque se só o operador evoluir, não funciona. Se só o administrador evoluir, não funciona também. Então tem que realmente englobar todo mundo. Exatamente. E ontem a gente fez uma conversa breve, eu queria que o Diego falasse um pouquinho mais. A gente teve uma reflexão ontem sobre o entendimento de hoje, como funciona o agronegócio e como a gente pode se inspirar na mata mesmo, né? Nas origens da mata. Então, eu queria que explicasse um pouquinho isso para as pessoas, para a gente ter essa reflexão também de como o agronegócio evoluiu, mas também sem deixar as origens de lado. Claro, claro. Vamos lá, vamos construir esse raciocínio juntos aí com o produtor também que está nos ouvindo. A agricultura regenerativa é um termo que a gente utiliza muito. O que seria regenerativa? Regenerar, voltar a um estado que era anterior. Vamos pensar assim, lá dos nossos antepassados aí, das gerações que nos antecederam na produção agrícola, eles vieram, os imigrantes, derrubaram a mata e começaram a atividade agrícola aqui. Qualquer atividade agrícola, ela causa impacto no meio ambiente, ok? E a gente sempre foi ampliando a expansão que houve com o ex-ministro Alisson Paulinelli, na época, de expandir para o Cerrado, foi uma grande revolução verde que aconteceu, né? Mas vamos lá, a gente ampliou em área. Hoje a gente entende que a gente precisa de ambientes mais resilientes de produção para nós conseguirmos dar conta de aumentar ou manter essa produtividade alta, gerar um alimento de qualidade, como eu falei anteriormente, e contribuir com a proteção dos recursos naturais que nós temos, água, ar e solo. E a gente considera o principal patrimônio do agricultor o solo. Então, essa agricultura regenerativa, ou pode chamar agricultura natural, ela se baseia no quê? Em que modelo? Ela tem um pano de fundo que é o próprio bioma natural. O agricultor, na experiência dele, se ele... Você, Cris, a tua mãe, vou te dar um exemplo, a tua mãe vai comprar compra uma flor ali na floricultura, ela vai plantar essa flor, ela diz assim: minha filha, bom seria se nós tivéssemos uma terra de mata aqui para colocar, que a flor vem melhor. E na mata a gente sabe que não foi nenhum insumo, porque a nossa agricultura de hoje é pautada em insumos, né? Fertilizantes, defensivos, e faz parte do processo. Mas por que na mata é assim? Porque você tem, levando ao pé da letra, esse sistema sustentável, ela se autossustenta com ciclos de carbono, de água. E qual que é o lance da jogada que nós entendemos, que assim nós temos essa visão da agricultura? Tem alguns princípios dentro do bioma nativo que a gente pode trazer para os sistemas produtivos, para a agricultura. E aí, se tu me permites, eu vou contar a história de um princípio, principal princípio que hoje é a base da agricultura tropical no país, que se chama sistema de plantio direto. Muitos produtores sabem, mas daqui a pouco a sociedade não está tão familiarizada. O sistema de plantio direto, o que é? Antigamente, antes da Revolução Industrial mesmo,
os produtores lavravam o solo com animais, sabe? Aqui nas encostas mesmo, por que os produtores se instalavam nas encostas aqui dos rios? Porque a terra naturalmente era mais fértil. Com a Revolução Industrial, as máquinas vieram, começamos a ocupar áreas mecanizáveis, ok? E nesse processo, o revolvimento do solo sempre esteve presente na vida do agricultor. Porque precisava revolver o solo para plantar, para controlar pragas, para ervas daninhas, enfim. E aí é o seguinte, com esse revolvimento do solo, essa exposição constante do solo, você ficava à mercê de intempéries climáticas, que é o que acontecia. Acontece até hoje. Chove 70, o produtor sabe, chove 70 milímetros em 20 minutos. É uma tromba d'água. E isso não tem sistema que suporte se você não proteger ele. E lá, na década de 70, 80, agricultores brasileiros, e aí eu faço uma menção ao seu Herbert Bartz, que seria o nosso pai do plantio direto, é um alemão catarinense, nasceu em Rio do Sul, mas ele se instalou em Rolândia, no Paraná. Na década de 70, ele foi para a Europa, porque numa noite, ele contou isso para nós, e está escrito no livro dele, de memórias. Uma noite na fazenda dele no Paraná deu uma tromba d'água que simplesmente acabou com a área. E ele falou, não é possível, isso não se sustenta na agricultura. E ele foi buscar isso em 1970. Foi buscar tecnologia na Europa e com alguns extensionistas americanos. E lá estava sendo desenvolvido um sistema de cultivo mínimo para economizar diesel, porque o americano, como era planície, ele só queria economizar diesel, gastava muito diesel para revirar, eles... E, enfim, para encurtar a história, ele importou alguns equipamentos e começou. Paralelo a isso, tinham 3 caras em Campos Gerais, que junto com o seu Herbert Bartz, eles difundiram essa tecnologia. Um se chama Nono Pereira, o outro Frank Dijkstra, e tinha mais um holandês, o Hans Peters. Esses caras foram, digamos, são os pais da agricultura tropical hoje. Eu considero muito. E o meu pai tem uma consideração muito grande por um deles, o seu Nono Pereira. Porque esse episódio que aconteceu com o seu Herbert Bartz, lá em 1970, aconteceu aqui na nossa fazenda. E o pai conta sempre que uma noite onde eles tinham revirado o solo, deu uma tromba d'água e simplesmente bloqueou até os acessos da fazenda. Lavou tudo. A estrada bloqueou, eles não conseguiram nem ter o acesso. E ele, com os irmãos deles, raciocinaram da mesma forma que o seu Herbert. Não, isso aqui não se sustenta. Isso aqui não vai exaurir os recursos nossos e não se sustenta. E aí, junto com o xanxerense aqui, o seu Geni Mosqueta, que é o dono do supermercado Brasão, tem a Fazenda Brasão, que a Fazenda Brasão é uma referência também em plantio direto. Eles foram nos encontros de plantio direto em 1981. Então, esse ano a gente está comemorando 40 anos da implantação dessa técnica, que é pautada num princípio natural, tá? Então, eles foram lá, ficaram lá, aprenderam a tecnologia, voltaram e viraram difusores da tecnologia regionalmente. Então, veja a importância que teve, porque você ter a inovação da tecnologia é difundir ela, é passar para os outros. Tá? E daí você pega uma experiência que nem nós temos aqui com o estado de Santa Catarina, com o relevo acidentado, tu imagina a proteção, veja o impacto positivo que deu em cobrir o solo, em colocar uma cultura em cima, cobrir para depois tu colocar a cultura comercial, sem expor o solo. Então, isso foi uma revolução. E é, digamos, o princípio basilar que a gente leva, né, para nossas vidas e a gente espera passar para as próximas gerações. Isso é um princípio. Quando nós voltamos da faculdade, nós falamos, não, nós temos que avançar nesse processo. E todo princípio que a gente copia da natureza, as coisas acontecem. E são tecnologias modernas, embora pautadas no sistema natural. Outra tecnologia, para vocês terem ideia que a gente tem trabalhado, a biodiversidade. Já faz mais de 10 anos, e eu desafio o produtor que está nos ouvindo agora, ele fazer um experimento simples, onde o que seria a biodiversidade? Hoje tu pega o bioma, são 20 mil espécies, a Mata Atlântica nossa, 20 mil espécies interagindo, micro-organismos,
animais, tudo interagindo. E na agricultura, o que a gente fez? A gente vai lá, derruba o mato e planta uma cultura só. Então, você simplificou o sistema. Quando você simplificou o sistema, você ficou dependendo de insumos, ok? Quando tu traz o elemento biodiversidade, ou seja, o que seria a biodiversidade? É você introduzir mais espécies no local de cultivo. É tentar imitar a planta. Ao invés, aí eu desafio o produtor, ele plantar aveia simples, um quadrinho de aveia simples e plantar aveia misturado com ervilhaca, ou nabo forrageiro, ou outra espécie. É inacreditável, Cris, o que acontece na natureza, e aí falta inteligência nossa para entender essa inteligência da natureza. E a gente já fez várias vezes, a aveia simplesmente sozinha, só ela é atacada por pragas, doenças, coisas. Quando você mistura ela com alguma coisa, é inacreditável, não tem uma doença. O que acontece? São as outras plantas que auxiliam ela. Formas naturais mesmo de defesa, Exatamente. isso que a Marcele comentava A também diversidade. da fora da caixa, Diversidade né? de sistemas. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o outro princípio, né? Que o produtor está muito acostumado em plantar milho, soja, é outra forma de aumentar a diversidade, não plantar só soja, milho, soja, trigo, a rotação de culturas, é uma forma de melhorar a biodiversidade no tempo, né? Que a gente diz, um ano você planta isso, outro ano planta aquilo. Mas a gente está forçando a aumentar essa biodiversidade com os produtores mesmo, que a gente presta consultoria, em aumentar essa biodiversidade no espaço, ou seja, a hora que você for implantar uma cultura de cobertura, coloque mais que uma espécie de plantas. Aí você vai ver os benefícios para o solo, para tudo, né? Enfim, esse é outro princípio, que rege essa agricultura regenerativa, tá? Outro princípio, aí a gente está é mais recente isso, e muitas vezes a gente paga por ser pioneiro em algumas tecnologias, porque faz parte do processo, né? Em errar. A experimentação faz parte, né? Se alguém não errar... A Marcele sabe bem, tu erra mais do que acerta, é com esses erros que tu vai aprendendo, né? A política de bioinsumos. Até o Ministério da Agricultura hoje tem uma portaria que já dá uma simetria para essa política de bioinsumos. O que seria isso para o entendimento do pessoal? Como a gente viu as plantas, a gente tentou imitar a mistura das plantas aí, a biodiversidade. Mas e os micro-organismos que tem na mata? Será que não tem alguma coisa que dá para a gente trabalhar? E a Embrapa, muito tempo atrás, nessa Revolução Verde, começou com a primeira política, o primeiro bioinsumo, que hoje é responsável por uma sustentabilidade na cultura da soja que vocês não imaginam. Tu acredita, Cris? A Marcele já está acostumada com isso, mas e o produtor também. O pessoal da cidade às vezes não sabe. Tem uma bactéria do gênero Bradyrhizobium que a gente inocula na semente de soja e tu sabe o que ela faz? Ela capta o nitrogênio do ar, fornece para a planta o nitrogênio. O que é o nitrogênio? É o insumo mais demandado pelas culturas. É o nutriente, aliás, mais demandado pelas culturas. Então, o que ela faz? Ela faz uma troca. Eu te dou o nitrogênio e a planta dá os açúcares para ela sobreviver. Isso aí é tecnologia natural, isso aí é uma bactéria que estava na... Isso vale para o milho, tá? Isso vale, por exemplo, para a soja, o feijão, a ervilhaca, que é uma cultura de cobertura, faz isso. Então, você tem um insumo, muitas vezes a Marcele vai falar depois de um desabastecimento de insumos que pode ter lá no ano que vem, que falam, comentam. A ureia, que é um nitrogenado, tem nitrogênio na sua constituição, a gente importa lá da Rússia, lá da Bielorrússia e tal. E às vezes a gente vive num mar de nitrogênio, o ar é o nitrogênio. Então, dá para utilizar mais facilmente o nitrogênio do ar com a bactéria do que nós importar. Você está entendendo? E isso serve para os outros elementos. São micorrizas que fornecem fósforo para a planta, em troca ganham açúcar. Então tem um mundo a ser explorado dentro da mata e a gente está... E aí, inacreditável, tu consegue produzir isso na fazenda, entendeu? Para baratear custo, enfim. Mas são processos a longo prazo e tal, né? E mais que isso, às vezes é um isolado, muitas vezes é o conjunto de micro-organismos, não é só um isolado que vai dar o benefício. Enfim, pautado tendo a mata como nosso espelho de fundo, assim, nosso pano de fundo, aliás,
nós pautamos a nossa agricultura mais sustentável de grãos, entendeu? Para diminuir essa dependência de insumos e aumentar os processos dentro da fazenda. Não sei se fui bem claro, posso tentar explicar de uma forma mais simples depois, mas... E isso, né, Diego, que tu comenta, acho que é o futuro da agricultura, né? Se tu pensar na sustentabilidade, porque o que é ser sustentável? Ser sustentável é você produzir de forma que você consiga fornecer o produto e que também você garanta que as gerações futuras tenham acesso a isso, né? Então, nós temos que estar preocupados hoje em produzir e nós pensar que os nossos netos também vão conseguir fazer o mesmo processo. Nossos netos, nossos bisnetos, enfim, as gerações futuras. E quando que o Diego fala justamente dessa questão da diversidade, né, dos sistemas agrícolas, ele, assim, é algo que as pessoas, o agricultor, não é algo simples em se fazer. É algo extremamente complexo. Porque como que você vai aliar espécies diferentes, micro-organismos diferentes, pensar que isso, tudo que tu fizer, vai refletir nas condições químicas, físicas e biológicas do solo. E como que você vai atingir patamares elevadíssimos, né, Diego? Exatamente. De produção. E num cenário hoje que o produtor que está ouvindo, as pessoas que acompanham o mercado, a gente percebe que nós estamos com uma guerra, com qualquer problema, com problemas na Ásia ou na Europa Oriental, você tem problemas naquela região, reflete diretamente nos preços dos insumos. A ureia chegando aí semana R$300, né? Um aumento explosivo nós tivemos esse ano. A preocupação, preço dos alimentos. Como que isso vai acontecer? E justamente essa agricultura regenerativa, sustentável, que o Diego comenta, é algo que é para além da produção, né? A gente precisa justamente estar pensando em quantidade, mas nós precisamos pensar em meio ambiente, em sustentabilidade desse meio ambiente que nós temos. Então, isso não é só uma preocupação do produtor, porque o agronegócio também, ele foi visto até aqui, a gente fala agronegócio, mas todo mundo está envolvido Sim. dentro da agropecuária, né? Dentro do negócio que é a agricultura. A gente sempre pensou assim que o agronegócio era um vilão do sistema. E quando que a gente fala justamente no sequestro de carbono, pensando nos dados médios, ontem depois da nossa conversa eu dei uma olhada, o plantio direto ele tem, em média, ainda acho que as pesquisas ainda elas não estão certas desse dado, mas é 1 tonelada de carbono por hectare ano. Considerando que nós temos aí, são 65 milhões de hectares que são cultivados no país agora, em 2019, 20, né? Então, tu percebe, assim, a quantidade de carbono que se pode sequestrar da atmosfera. E isso, a gente sempre fala, assim, a agricultura, ela consome combustíveis fósseis, ela causa efeito estufa, ela causa inúmeros problemas. Só que, por outro lado, poucas pessoas falam da capacidade que a agricultura tem de minimizar esses problemas, que são justamente os serviços ambientais, né? E tu imagina, aproveitando o gancho, tu imagina assim, Cris e Marcelo, vocês imaginam, e ouvintes, imagina você ter a China e a Rússia com uma matriz poluente. É difícil você mudar uma matriz de uns países que são os continentes da noite para o dia, entendeu? Agora, veja a oportunidade que o agronegócio brasileiro tem nesses serviços ambientais, porque se eles continuar poluindo, como é que eles vão neutralizar? Nós podemos neutralizar para eles, desde que eles paguem a conta. Exatamente. Tem a sua participação. Então, o Brasil tem assim, tem uma situação ímpar pela frente, porque nós vamos aumentar o rendimento e se nós aplicarmos com rigor essas práticas, e são práticas simples, de manejo e conservação desses recursos de solo, além de nós aumentarmos a capacidade de produção, porque nós vamos estar estruturando, veja bem, além de um benefício ambiental, um benefício para a produção, tu está estruturando o teu solo, tu está deixando o teu ambiente cada vez melhor. Exato. E aí que a Marcele contou, vai se sustentar ao longo das gerações. Sim. Entende? Então você tem o benefício para a produção, um benefício ambiental e há uma demanda, não é toda a sociedade mundial, mas há uma demanda por alimentos mais saudáveis. O consumidor está lá, ele está preocupado se esse alimento que ele está comprando está emitindo quanto de gás estufa, se tem agrotóxico ou não, defensivo em si. E assim, eu não sou
um defensor contra defensivo, não é isso, a política não é isso. Até porque, veja bem, não é bem assim que você muda um sistema de produção da noite para o dia também. Você não é só fazendo plantio direto, trazendo... Isso aí vão contribuir com o sistema, vai contribuir muito. Agora, nós somos ainda dependentes de inputs externos, porque a própria genética que é desenvolvida, ela vem de sistemas que demandam insumos, entende? Então, o melhoramento genético é em cima de áreas onde se aplica ureia, se aplica o fertilizante, se aplica o defensivo. E queira ou não queira, por mais que a gente aumente a biodiversidade, melhore o sistema, são monoculturas. É uma cultura que domina, é a soja, é o milho. Então, ela vai estar à mercê de uma cigarrinha, de um percevejo, de uma lagarta, enfim. E, Diego, e outra questão que ela é bem importante nesse sistema, e Santa Catarina, ela tem essa capacidade, que nós estamos localizados numa área geográfica no Brasil e no mundo, muito estratégica. Porque nós temos a capacidade de justamente explorar as culturas tropicais e as culturas subtropicais. Então, nós temos um verão muito bem determinado e também temos inverno. E isso fez com que Santa Catarina explorasse toda a questão agrícola e também a fruticultura, que nós somos muito fortes. Nós temos uma matriz bem... Exato, nós temos uma matriz gigantesca e fantástica. E, além de tudo, que nós temos o sol a nosso favor, né? Que se nós pegar a área geográfica brasileira, nós estamos localizados numa área que, se nós pegar a longitude, né? Nossa latitude, ela está nos nossos países com a mesma posição geográfica, são desérticos e tem problemas com falta de água, inúmeros problemas climáticos. E nós temos problemas de veranico, mas não temos esse problema tão pronunciado quanto os outros países. Mas, Marcelo, é o seguinte, mas só que, me perdoe interromper, só que assim, se nós não começarmos a adotar esse tipo de estratégia, esses problemas que eram mínimos climáticos, a gente sofreu os últimos anos aí com seca, com... Então, o que seria transformar esse ambiente em ser um ambiente resiliente? Ou seja, quando dá um estresse hídrico, o produtor sabe, ele está lá com a soja no campo, o milho florescendo, demanda água, e de repente corta a água, não chove e tal. Se você tem um ambiente que ele consiga sustentar por um período maior essa falta d'água, a queda na produção vai ser menor. Então, é tão mais importante, isso é bom ressaltar, é tão mais importante você ser um campeão de produtividade, é você ter estabilidade de produção. Você sempre está produzindo no azul. Não adianta você produzir um ano 16 toneladas de milho e no outro ano você produzir 5. Exato. Entende? É melhor tu sempre produzir 10, 11, né? Então, justamente essas práticas, essas estratégias, elas vêm também contribuir com essa estabilidade de produção. Né? E, Diego, essa questão também da pesquisa evoluindo, né? Nesse sentido, acho que as empresas melhoradoras de materiais, né? Você vai estar buscando justamente materiais que têm uma raiz mais profunda, materiais que têm uma resistência maior à doença. Que sejam mais resilientes. São mais resilientes. Então, você percebe assim, que toda a cadeia do agronegócio ela está voltada à resiliência do sistema. Porque ninguém quer que o sistema agropecuário ele tenha problemas. Todo mundo quer buscar um sistema mais saudável, um sistema mais sustentável, um sistema onde que você compre um alimento e tenha segurança. Claro. Ele reflete em todo o processo, né? Exatamente. Não é só o produtor que vai ter consumidor final, o consumidor final ele tem que consumir o alimento e pensar que aquele alimento não vai prejudicar a sua saúde. Com certeza. Ou dar uma fruta para o seu filho e aquilo não esteja impregnado de agrotóxico. Há um valor que as pessoas também consigam adquirir isso no supermercado. Né? Sim. E o produtor, eu sei que muitas vezes a cabeça do produtor ele diz assim, é fácil você falar disso, mas nós estamos tentando mostrar algumas estratégias, é justamente por causa disso. Para tu diminuir, tu não vai da noite para o dia cortar o defensivo ou o fertilizante, não é isso. A agricultura, desse formato, ela nos trouxe até aqui. Show de bola. Mas daqui para frente a gente tem que entender qual que é a demanda ambiental, social e econômica do produtor, né? E aí, muitas vezes, a Marcele tocou na questão do profissional, da formação do profissional. Às vezes ele se depara com diversos cenários.
E aí que está a qualificação do profissional de ter essa sensibilidade. Você lembra que eu falei da sensibilidade do produtor lá atrás em ver que isso não se sustenta, não fazer plantio direto, lavrar o solo. Nós temos hoje que ter a sensibilidade, o agrônomo, o produtor, as cooperativas, toda a cadeia, em dizer assim, é possível nós ter uma produção boa, razoável ou melhor que a gente tem hoje, conservando os recursos. Nós precisamos conservar os recursos, não adianta. Isso é uma demanda global, não adianta você remar contra a maré, né? Então, só que o agricultor, eu entendo, porque eu sou agricultor, às vezes você faz todo um trabalho e de repente vem uma praga e se você não entrar com defensivo, tu perde a plantação, tu não quer isso, né? Exatamente. Nada aqui que a gente fala é radical para seguir exatamente, a gente está abrindo mas possibilidades. A gente sempre tem que ter esse viés da construção, né? Isso. Da construção do ambiente. Porque justamente a gente está falando na construção de ambientes. Exato. Então, não é algo, a gente não de forma nenhuma quis ser radical. Exato. Mas buscar sistemas mais sustentáveis é que todo o produtor tem acesso, né? Exato. Tem acesso a técnicas, tem acesso a insumos, tem acesso a tecnologia, né? Que é algo que hoje, essa questão do profissional hoje em agronomia, vamos falar exatamente nele, é um profissional que o que é verdadeiro hoje, né? Há 3 anos atrás nós não falávamos em cigarrinha. Hoje, esse ano, teve o pessoal, quando iniciou a semeadura do milho, nós tivemos pessoas que tiveram aplicações a cada 5 dias. E se não fizessem as aplicações, eles teriam suas lavouras comprometidas. Tem uma frase e isso também vai para o processo de melhoramento de genético, né? Uma frase do seu Herbert Bartz, falecido Herbert Bartz, que ele dizia assim, a natureza não aceita propinas. Exato. O que acontece? O melhoramento genético, para vocês terem uma noção, assim, evoluiu, contribui, continua contribuindo e vai contribuir muito com o agro. Só que, assim, à medida que a gente vai selecionando os genes, vai melhorando, você vai sendo deficitário em outros aspectos. Por exemplo, a questão de defensividade das plantas. A gente já acompanha há mais de 20 anos essa questão e parece que se repetem os problemas. Nós tínhamos um problema com a lagarta do cartucho lá no início dos anos 2000, veio a transgenia, depois tornou um problema o percevejo, a transgenia, daí veio insumos, né, para controle, defensivos, hoje é a cigarrinha e a coisa é o quê? Ou seja, a natureza ela não aceita propriamente. Se você não construir o ambiente mais resiliente, você vai estar à mercê dessas situações, né? Exato. Isso vale para praga, para doença, para plantas daninhas, para todo esse conjunto de fatores que diminuem o rendimento das lavouras, né? Então, nós precisamos construir os ambientes. A gente estava falando um pouquinho já nessa construção do ambiente, e já que a gente entrou no ritmo do sustentável, dá para a gente continuar por esse lado, para falar um pouquinho também sobre a conferência das mudanças climáticas que está acontecendo. E para falar um pouquinho sobre essa questão que tu introduziu antes, né? Sobre essa mudança realmente que a gente pode transformar do clima, né? Como hoje a gente via realmente como um vilão as plantações, não enxergava muito a parte, além da alimentação, a parte da colaboração com o meio ambiente, a gente enxergava os pontos negativos. Isso já mudou há um tempo, a gente está tendo que mudar essa concepção ainda, né, nas pessoas. E como que a gente pode transformar essa questão do carbono nas plantações? Eu posso... são posições, né? Na verdade, o entendimento que eu vejo da COP26, que houve uma discussão e até ontem terminou, é o seguinte. Há essa discussão entre se algum país vai continuar com essa matriz poluente, né? O outro país tem que, se ele for neutralizar, vai ter que ser remunerado, né? E eu vejo o Brasil sempre o pessoal atacando a questão do ambiente amazônico, do desmatamento, e eu vejo que o governo federal ele tem feito um trabalho seguinte: como é que você combate o desmatamento, né? Porque boa parte dessas emissões vem de queimadas da floresta e tal, né? É você identificar, transferir títulos, dar a posse para o dono da terra. Como é que você vai multar
alguém se você não sabe quem que é o dono da terra, né? Então, esse é um primeiro processo, tá? E eu vejo assim, o Brasil é um exemplo de economia limpa, economia verde, tá? É muito pelo contrário que o pessoal fala. Temos que caminhar para essas práticas mais sustentáveis, principalmente no Centro-Oeste, tá? Mas assim, ó, nós temos um código florestal extremamente rígido, tá? Nós temos 85%, volto a dizer, 85% da nossa matriz é limpa, com hidrelétrica, tá? Nós temos a questão do etanol, que é um combustível renovável, né? E ao passo que a média mundial da matriz é 25% de matriz limpa, né? Então, o Brasil, nesse aspecto, ele está na frente. E aí nós temos essa oportunidade que, além disso, além de nós já estarmos na frente com relação a isso, nós temos essa questão da oportunidade das áreas agricultáveis sequestrar carbono tão ou mais que uma floresta. E aí está o lance, eu acho que é essa a discussão que vai pautar. Tanto é, e não é para futuro, tanto é que nós temos um projeto também aí, junto com uma empresa privada, onde ela já está ensaiando como é que vai fazer, porque tem toda uma métrica de pagamento. Como é que você vai pagar, quanto que vale o carbono do teu solo, né? O que vai... E a gente já tem um projeto já incipiente aí com uma empresa privada, onde ela vai fazer um levantamento, ela vai dizer, pô, ela viu uma análise de solo, ela vai dizer assim, não, tu já sequestrou ao longo dos anos, ao longo desses 40 anos de plantio direto aí, né? Você sequestrou aí carbono, um monte de carbono. Quanto que vale esse carbono aí? Né? Ou seja, nós fizemos um benefício ambiental para a sociedade, não só para nós aí na Terra, né? Nós sequestramos carbono que um carro está poluindo aqui na cidade, entende? Então, a gente já vê hoje um ensaio com relação a isso, né? E lembrando também que os países ricos, e aí é uma questão que é o seguinte, os países ricos, quem que começou, deu start na Revolução Industrial e que surfou foram os países ricos. E eles querem dividir a conta com a gente, com os países em desenvolvimento. Mas quem poluiu mais foram eles, né? Isso é indiscutível, né? Então, tanto é que em Kyoto foi prometido 100 bilhões para países em desenvolvimento e até agora foi paga uma parte e eles estão reticentes, né? Então, por isso que eles até postergaram um pouco a reunião ontem ali, porque não estavam se encaixando na conversa. Só para esclarecer uma questão, né, que nós dois estamos aqui falando em carbono orgânico do solo, carbono orgânico do solo, e às vezes a pessoa que está ouvindo pode não saber o que é o carbono orgânico, né? O carbono orgânico, para o ouvinte ter uma noção do que é o material vegetal, que ele passa a se decompor no solo. A partir do momento que ele se decompõe pela ação dos micro-organismos, aquela matéria orgânica ela passa pelo processo de umificação e essa umificação libera o carbono. Então, para você colocar uma grama, 1 quilo de carbono orgânico no solo, é um processo muito lento, muito demorado e que demanda muito manejo do produtor. E que todas essas práticas de revolvimento de solo que antigamente o pessoal arava, gradeava... Então, faz o processo inverso, queima o carbono orgânico. Volta o carbono para o ar. Volta o carbono para o ar. Então, a decisão, às vezes, do produtor, fazer uma gradagem, quando que ele vai fazer o cultivo da aveia ou da soja, porque o gado pisoteou, enfim, na verdade, ele está queimando o carbono. Então, ele acaba perdendo. Por isso que o sistema é complexo, né, Diego? Porque a decisão agrícola, a decisão de você atuar no sistema, você está atuando diretamente sobre essa questão. E isso muda tudo. E vocês vejam bem, essas práticas que eu falei, biodiversidade, porque a incorporação ela se dá de uma planta praticamente é a questão das raízes da planta, que elas já estão em contato com o solo. Então, geralmente o que tu vê na parte aérea tem na parte do solo, né? Então, esse carbono fica ali. E parte da parte aérea também é incorporado. Mas veja bem, todas essas práticas visando incorporação de carbono. Mas, mesmo numa gradagem, e isso é inadmissível, e isso eu sou meio radical, sabe? Hoje eu não sou muito radical em vários, mas nisso eu sou. Porque assim, até 40 anos atrás ali, era a tecnologia que se tinha na época, gradar, revirar o solo. Hoje você tem várias ferramentas, né? E é inadmissível você revirar solo hoje. Ainda mais num país tropical. Daí tu vai dizer, não, mas na Europa eles fazem, países temperados, até há
digamos, há uma desculpa em fazer isso porque precisa aquecer o solo. Mas em país tropical é o contrário, você precisa proteger. O meu pai sempre fala, a palha em cima do solo é um cobertor. Na hora do frio ela protege do frio, ela protege da chuva, e na hora do calor ela protege do calor. Entendeu? E aí você cria esse ambiente para os micro-organismos. Se nós queremos todo aquele serviço ambiental, nós precisamos ter a casa deles bem protegida. Só para vocês terem uma ideia de um dado com relação aos micro-organismos, essa vida no solo, a gente precisa dessa vida no solo. O solo é um ser vivo, nós precisamos ter ele ativo. Quando você faz uma gradagem, por exemplo, já tem dados mostrando que a vida ela some do solo a 45 graus, exposto uns 20 centímetros. Você expõe 45 graus, você mata 99% dos micro-organismos, que é as bactérias que querem fixar o nitrogênio, passar o fósforo para a planta, você está matando elas. Quando você faz uma gradagem, a temperatura chega a 70, 80 graus na superfície do solo. Então você liquida com tudo, né? Então, às vezes, pode ser um modismo do agricultor para querer plantar mais facilmente, mas só que é o seguinte, ele está dando um tiro no pé. Está dando um tiro no pé sob o ponto de vista do carbono e dos micro-organismos. Então, por isso que a gente bate, inclusive, até eu gostaria de falar de alguns parceiros, inclusive nós temos a Bortoluzzi como um grande parceiro nosso, a Ipagre, que é uma empresa estadual de extensão agrícola e pesquisa. Nós temos justamente como é que a gente vai transferir também a tecnologia. Então, a gente está hoje em parceria com a Ipagre, com essas empresas. O pessoal vem lá na fazenda, a gente tem um encontro, houve recentemente um encontro com os extensionistas da empresa estadual lá na fazenda, onde a gente mostra como é que a gente... porque tudo isso, trazer esses princípios, você também precisa desenvolver toda uma tecnologia na lavoura para aplicar esses princípios, né? São máquinas e tal, né? E a produção de bioinsumos. Então, essas empresas, elas têm nos ajudado muito. Tudo em prol do quê? De trazer um sistema mais resiliente. Produzir, ninguém quer produzir menos. O produtor quer produzir mais, sempre mais. Mas produzir com mais consciência, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, assim, né? E nós somos egressos da Universidade Federal e a gente tem como uma ética nossa mesmo, assim, de contribuir. A Universidade Federal nos forneceu um ensino de graça, por que não contribuir com a sociedade dessa forma, né? Então, a gente pensa muito nesse lado aí social também. Um retorno, né? Com certeza. E essa tecnologia na agricultura, a gente pode englobar com a questão da agricultura 4.0, Marcele. Como Sim. que a gente vê hoje essa inserção? A gente vê que realmente, a gente conversava, que as tecnologias mudaram, os equipamentos mudaram, né? Hoje realmente está muito diferente do que era antes. Exatamente. A gente, até onde nós conversávamos sobre isso, né? Quando que a gente fala em sustentabilidade de sistemas, a gente precisa também pensar na gestão dos sistemas. Porque quando a gente está mudando o sistema, falando tudo que nós estamos fazer, tudo aquilo que nós falamos até agora, o produtor, nós vamos precisar justamente que esses sistemas, as propriedades, elas sejam muito bem geridas também. Nós precisamos justamente, a agricultura 4.0, ela vai precisar de uma gestão de dados, né? Você precisa justamente ter pessoas analíticas, com capacidade analítica muito bem informadas, né? Muito críticas ao fazer essa gestão. A agricultura 4.0 não é... Às vezes a pessoa pensa assim, o que é a agricultura 3.0? Ela pensa justamente na fazenda e num drone, né? Ver o que é o que vem à mente. Mas não é só isso. Também é isso. Também tem o drone, mas não é só tem o drone que vai fazer funcionar. Mas ela é a tecnologia embarcada que nós temos nos nossos tratores, nos semeadores, nos pulverizadores. Isso tudo conectado, né? Vocês viram, justamente, nós tivemos o leilão da 5G no Brasil. Uhum. Então, logo nós vamos... O pessoal fala, mas vai demorar. Pode demorar, mas vai acontecer. Uhum. Né? Isso vai acontecer, isso é uma realidade. Então, nós vamos ter toda essa tecnologia, hoje nós já temos dentro das nossas máquinas, né? Uhum. Dentro com os drones, enfim, isso está vindo com força total. E nós justamente vamos precisar de uma internet capaz de gerenciar, de conseguir captar todos esses dados.
Então, a agricultura 4.0, além de não vai ser uma ferramenta. Eu ouvi também o pessoal, mas vai substituir o técnico. Não vai substituir. Nós vamos ter justamente a capacidade de análise analítica. Porque quando que nós só falamos de solo, é uma questão, né, Diego? Só com dados de matéria orgânica, fósforo, potássio, pH e tal. Mas vamos colocar camadas de dados. Vamos pensar em dados de solo, dados microbiológicos de solo, dados fitossanitários, né, de praga, doença. Vamos ter dados produtivos. Imagine tudo isso junto e nós temos que tomar uma decisão. Como tomar essa decisão? E justamente aí vai vir o Big Data, máquinas cada vez mais capazes, né, de analisar dados, né, e justamente precisamos de técnicos para isso. E hoje a UNOESC, nós como universidade comunitária, né, nós temos essa característica, nós estamos justamente buscando essa formação para os nossos alunos. É algo simples? Não é simples. Porque além de tudo, além de você ofertar esse conhecimento, a pessoa, o aluno, ela precisa ter a capacidade para isso, né? E essa capacidade, às vezes, é uma atitude. Não é simplesmente... A vontade inicial. Não é simplesmente o lado, por exemplo, assim, técnico. Não é simplesmente o técnico. Você precisa ter uma habilidade atitudinal que você tem que despertar nesse profissional. Porque o conhecimento, com tudo isso, nós tínhamos, assim, o conhecimento a cada 2, 3 anos ele vai dobrar. Eu vou te dizer, daqui, 5, 6 anos, ele vai, a cada 2, 3 meses, tudo que nós sabemos já não é mais. Vai mudando. Então, a velocidade que as coisas estão acontecendo, ela é muito, muito alta. E o agronegócio, né, ele, justamente você percebe, muita empresa, toda a cadeia, ela tem muito conhecimento. E ela investe muito em pesquisa. E ela é muito conectada com tudo que está acontecendo no mundo. E isso, justamente, acelera muito todo o processo. E nós precisamos hoje, quando nós falamos em profissional, essas atitudes que nós precisamos despertar nesse profissional. A habilidade, a resiliência, assim como nossos sistemas são resilientes, nós precisamos justamente de profissionais mais resilientes, que estejam capacitados, não deu certo dessa forma, vamos encontrar outra solução? Nada, tudo tem solução, só nós precisamos buscar, às vezes, a pergunta correta, né? Com certeza. Então, assim, nós precisamos pessoas que trabalham em equipe, equipes multidisciplinares, equipes que sejam capazes de conversar, que sejam capazes de interagir, e não são atitudes fáceis de despertar. Que por isso que quando eu também participo do projeto TEIA, né? Que a gente busca justamente não só trabalhar num nível de ensino, mas busca trabalhar em todos os níveis de ensino, porque justamente é despertar ou transformar o mindset das pessoas. Tu tocou nesse assunto do mindset que, de fato, a gente está falando em estratégias de manejo, né, essas oportunidades, tudo depende de pessoas, obviamente. E o maior bloqueio é o bloqueio mental. Exatamente. Então, uma vez que você foge, eu gosto muito de uma frase do Gay Brown, produtor americano lá da Dakota, que ele fala o seguinte: para você obter pequenos ganhos, isso em tudo na vida, mas ele foca mais na questão lá da agricultura dele lá. Para você obter pequenos ganhos no teu negócio, você tem que mudar a forma de fazer, ajusta uma coisinha, outra. Mas para você obter grandes ganhos no teu negócio, você tem que mudar a forma de enxergar as coisas, né? Então, que contribuição eu posso dar para esse assunto de agricultura de precisão? E eu posso contar uma historinha rapidinha com relação a AP, nosso projeto piloto que nós começamos em 2008. Quando eu estava no mestrado lá em Passo Fundo, eu ouvi falar de um projeto Aquários, que é um consórcio entre universidades públicas, no caso da Universidade Federal de Santa Maria, de cooperativas, de empresas de maquinários agrícolas, enfim. E a Universidade Federal de Santa Maria desenvolveu, na época, o primeiro software para gerar. O que seria, que a gente fala, agricultura 4.0, o produtor lá que está nos ouvindo lá, o que seria, assim, a agricultura de precisão, ele ouviu falar. Considera um conceito bem fácil de ele entender, assim, ó. É um conjunto de estratégias
de ferramental que tu utiliza para tratar de forma diferenciada locais dentro da tua própria fazenda, do teu ambiente de produção. A agricultura, até então, ela é tratada pela média, ou seja, aplica tanto disso, mas era uma dose única para toda a situação. Só que dentro de uma propriedade você tem realidades diferentes. Em cima desse contexto, em 2007 que eu estava lá e vi esse projeto, e falei, mas sempre com foco no solo, né? No solo nós tínhamos, mas nós temos esse desafio, às vezes nós íamos colher uma área lá, está colhendo muito bem, chega num determinado local lá, despenca o rendimento. E eu mesmo, com o mesmo investimento e tudo, uma área tu produzia 4 toneladas de milho e a outra 13. Daí nós, não é possível, como é que a gente vai gerenciar isso? E aí, em virtude de ter acesso a esse projeto Aquários, eu fui ver esse software e fiz um treinamento, compramos alguns equipamentos e em 2008, lá na Fazenda Banhado Verde, nós começamos com o pior talhão, pior cenário que nós tínhamos dentro da fazenda, nós falamos, vamos começar o projeto aí. O que consistiu o projeto da agricultura de precisão? E alguns produtores estão fazendo, hoje está mais difundido, mas imagina lá em 2008. O agricultor ia, e até por demanda do bancária, para um projeto que ele ia de custeio, precisava uma análise de solo. O que o produtor fazia, Cris? Ele ia lá na área dele, caminhava, tirava algumas amostras, misturava tudo, mandava para o laboratório e vinha um laudo. A tua área está com essa quantidade de nutrientes, tal, essa situação única. Mas como a gente sabia que na área era diferente, tem uma área que está produzindo melhor, outra pior, o que a gente fez? A gente dividiu a área de 60 hectares e fizemos 60 amostras individuais. Não mandamos uma para o laboratório, 60. Né? Com alguns equipamentos fizemos e mandamos para o laboratório, e esse software que eu fui lá em Santa Maria, lá o Campeiro, software Campeiro com o professor Eno Giotto, ele conseguia pegar essas análises e gerar um mapa com a questão da geoestatística, alguns procedimentos, né, que eles desenvolveram o software, gerava um mapa onde você via os níveis de nutrientes diferentes dentro da lavoura. E aí o que acontecia? Você colocava esse mapa dentro do equipamento e o equipamento lia isso e aplicava de forma diferente dentro da lavoura. E aí só um ponto, quando a gente fez a primeira aplicação, o nosso pai estava junto, ele falou, não, eu tenho que estar junto, porque isso aqui não é possível que possa acontecer. E hoje a gente sabe que a tecnologia está difundida, né? Uma tecnologia militar ou espacial de georreferenciamento que veio para a lavoura. Tá? Isso foi a evolução, a gente via os nutrientes diferentes e corrigia da forma. Então isso era o uso racional dos insumos. Tu não aplicava uma taxa única. Não, eu vou colocar mais onde precisa, menos onde não precisa. E a surpresa foi que dos 60 hectares ali, boa parte da área não precisava utilizar, mas tinha uma parte que precisava muito, né? Sim. Então, ao invés de fazer uma taxa única, vamos aplicar mais onde precisa, né? Então, esse é o princípio basilar da agricultura de precisão, é tratar de forma diferente. Personalizado. Exatamente. E aí vem todo esse aparato tecnológico que hoje a gente vive. Um trator lá em 70, 80, ele só servia para puxar o arado e a plantadeira, né, para plantar. Hoje um trator, ele gera vários tipos de informações. Ele está ali, ele está andando, ele está gerando uma informação. A colheitadeira só servia para colher o grão. Hoje ela te diz aonde que produz mais, aonde menos, te gera um mapa dizendo, eu sempre brinco, o principal sensor do sistema é a planta, é a produção. Então tu tem um mapa de produtividade, tu diz, realmente é o reflexo do que está acontecendo no ambiente, né? Então a partir disso tu consegue ir lá e investigar o porquê que está produzindo mais ou menos, então tentar corrigir onde está ruim e tentar aprender e entender o que está bom. Então, essa transformação digital transformou as nossas fazendas num grande campo experimental, né? Que as próprias empresas querem entender isso, né? E vão utilizar. Enfim. Esse ponto que tu fala, né, Diego, é justamente as pessoas, né? Acho que uma das coisas assim, que você deixa bem claro é a tomada de decisão das pessoas, o intuito das pessoas em mudar a sua forma e estar aberta à mudança, né? Claro. Então, assim, quando que vocês tomam essa decisão de alterar, justamente você foi se qualificar,
o teu pai aceitou essa proposta. Sem dúvida. Então, assim, essa mudança não é algo fácil para uma propriedade, certeza. essa transição. Mas a pessoa está aberta à mudança, aberta ao conhecimento, aberta a essa nova proposta. Eu me entusiasmo quando falo isso, porque isso é o conhecimento, é a transformação que o conhecimento fala. Hoje, uma palavra muito na moda, que o pessoal fala, o empoderamento, né? Que o conhecimento empodera. Exatamente, te emancipa. Te emancipa. O conhecimento te dá poder. Claro, sem dúvida. Sabe? O conhecimento te dá poder de mudar a tua vida. Sem dúvida. E em qualquer nível de conhecimento. Mas é só ele que pode mudar a tua realidade, que pode mudar a tua vida e que pode mudar a tua propriedade Sem também. dúvida. E aí a gente está falando de agronegócio, tu tocou nesse assunto da questão da transferência, e um dos principais problemas, ele está inerente à questão das pessoas, da parte sucessional da gestão da lavoura. Por exemplo, eu recebi do meu pai, vou transferir para o meu filho. Cara, dentro desse processo, quem que me dá certeza que eu vou dar continuidade lá para o meu filho? Como que é esse processo no campo, né? Exatamente. São visões culturas diferentes. visões Exatamente. diferentes. São demandas diferentes. Demandas cara diferentes. de mais de idade, um cara mais novo. Há conflito. Nós tivemos esse conflito. Temos até hoje dentro da propriedade. E é São natural, visões né, diferentes. Diego? E É somos natural, em três é que natural. decidimos lá, entendeu? E nós temos. Infelizmente, são relações... Por isso que ela transcende a questão da produção, né? Então, se você não tiver o foco, o negócio ajustado com pessoas, a coisa não acontece. Não acontece. Tu pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se você não mudar a forma de enxergar ou ter pelo menos uma consciência, né, um consentimento entre as partes... Mas essa mistura também faz bem, né? Porque são visões diferentes, com idades diferentes, que elas interpretam de uma maneira que às vezes você não está enxergando, mas a outra pessoa está vendo, né? Certeza. E hoje você percebe assim, antigamente você não tinha a atuação também da mulher. A mulher é outra questão que tem um levantamento já que fala que 35% das propriedades no oeste de Santa Catarina já estão sendo comandadas por mulheres. Então, nós vamos ter uma mudança muito grande no campo. Quando eu fiz agronomia, era uma loucura uma menina fazer agronomia. Meu pai me falava, vai fazer outra coisa, não fazer agronomia. E hoje não, hoje nós percebemos que nas nossas salas de aula, as meninas estão na agronomia. E assim, não é, vou para pesquisa, não, eu vou para o campo. Mas Então, e isso é Marcele, muito bom. posso dar uma parte da explicação disso? Pode, claro. Porque é o seguinte, nós não falamos da sensibilidade às coisas. A mulher é mais sensível, ela tem mais esse tato de perceber, né? Mais delicada com as coisas. O homem é meio nesse sentido. Minimalista, né? Mais essa visão muito positivista da coisa e tal, mas enfim. E tanto é que hoje, por exemplo, até... levei uma surpresa, uma empresa aqui do Paraná que foi prestar uma consultoria para nós lá, 100% do corpo técnico das empresas são mulheres. São mulheres. 100%, né? Então, essa situação que tu trouxe aí, também ela está acontecendo. E ela vai alterar, e eu acho que as equipes... Espero que eu não perca meu emprego. Eu acho que tem não, espaço Diego, para porque todo mundo, ter né? espaço, tem espaço para todos. E eu acho que essas equipes multidisciplinares, compostas por homens, por mulheres, assim como é a sociedade, ela é muito mais produtiva, né? Sim. Nós produzimos mais quando nós trabalhamos juntos. Com certeza, porque são visões diferentes, né? Que a gente falou Exatamente. antes, né? Além das gerações também, né? De percepções diferentes, se completam, né? Com certeza. Então, acho que a gente já deixou mais ou menos um recado aqui para as pessoas. Tenho certeza que a gente fosse conversar um pouquinho mais. Ia ficar mais uma hora aqui conversando, eu imagino. Mas a gente foca, então, realmente nessa parte de abrir a mente, de buscar o conhecimento, de buscar outras possibilidades, de experimentar novas formas, né? Acredito que quem está ouvindo hoje, seja do campo ou da cidade, teve uma amplitude hoje sobre como que funciona realmente, né? E como que a gente está bem posicionado em relação ao Estado, em relação ao Brasil até. Com certeza. Exterior também, né? Porque a gente tem um Estado pequeno, mas que produz muito. E as pessoas aqui trabalham muito também, mas também buscam conhecimento. E o futuro do agro, que vocês poderiam, só pra gente encerrar, assim, o que vocês imaginam rapidinho? Futuro do agro, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que nós teremos cada vez mais um agro mais sustentável,
um agro conectado à sociedade. Que a gente não vai... Há muito tempo a sociedade viu o agro como inimigo, ele não vai mais ser o inimigo, ele vai ser o parceiro da sociedade. Eu acredito num agro muito melhor nos próximos anos, né? E com profissionais cada vez mais capacitados, com profissionais cada vez mais conectados com o ambiente, né? E profissionais e alimentos cada vez mais seguros, né? É o que eu imagino, é o que eu quero e é aquilo que eu trabalho e a instituição também trabalha, que eu trabalho justamente na UNOESC, e nós temos esse foco, né? E pensar num ambiente, numa agricultura, numa agropecuária cada vez mais sustentável, né? Que é o que todo mundo quer e que a sociedade também precisa. A minha mensagem também é positiva, sempre positiva, né? O nosso agro ele já dá show faz algum tempo já, né? E claro que a gente não pode cair nessa vala comum que muitas vezes você se acomoda, porque você está bem e não, a construção ela se dá, como a gente falou em construção de ambientes, é a construção da sociedade, não é, muitas vezes a tecnologia ela está limitada ao seu tempo, então o produtor não tem acesso para fazer determinadas técnicas mais corretas ambientalmente social, então a sociedade tem que participar disso, participar dessa construção, né? E deixar a mensagem aí para os produtores que tem uma boa safra esse ano, a gente já veio de algumas situações meio adversas, e sempre pensar positivo, e as coisas vão acontecendo da melhor forma possível se você pensar positivo, né? Tá bom? E agradeço mais uma vez o convite aí, e a gente sempre está à disposição quando precisar. Obrigada, Cris, obrigada pelo convite também, obrigada a todos os ouvintes, sempre é um prazer, Diego, um grande prazer também estar conversando contigo nessa manhã de sábado. Obrigado. Nós que agradecemos, a SIGS agradece aos nossos convidados, então hoje agradece também o espaço aqui da Difusora mais uma vez. Também antes de fechar, eu quero mandar um abraço para Dirce Orlandim, para nossa presidente Irene, que sempre acompanha, o Evandro Luiz Berto, Iva Uf, minha mãe, está sempre acompanhando também. E mandar um abraço para todos que assistiram no Facebook, nós estávamos ao vivo. Para os ouvintes também que acompanharam pelo rádio, desejar a todos um ótimo final de semana. Agradecer mais uma vez a disposição de vocês, de estarem aqui conversando com a gente. E nos vemos no próximo sábado, no mesmo horário, e aqui novamente, no mesmo local. Um abraço.